controle ainda está na palma de suas mãos. Deus vai deixar esta luta me tomar, o desespero me tomar, por mais tensão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Choro uma noite, mas alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Choro uma noite, mas alegria ela vem pela manhã. Eu creio. E ainda a figueira não floresça, e não há uma noite, mas alegria ela vem pela manhã. Eu creio. E ainda a figueira não floresça, e não haja fruta verde, produto da Paz, igreja! Nesse momento de oração, eu gostaria de convidar os irmãos para uma breve leitura do livro de Êxodo, no capítulo 20, dos versos 18 ao 21, que fala de um momento de provação do povo de Israel. Diz assim:
E todo o povo viu os trovões, e os relâmpagos, e o sonido da buzina, e o monte fumegando. E o povo, vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe. E disseram a Moisés: Fala tu conosco, e ouviremos. Não fale Deus conosco, para que não morramos. E disse Moisés ao povo: Não temais, que Deus veio para provar-vos, e para que o seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. E o povo estava em pé, de longe. Moisés, porém, se chegou à escuridade, onde Deus estava. Eu gostaria de trazer para os irmãos e tornar esse texto e essa reflexão também viva dentro de mim, no sentido de compreender o verdadeiro significado dessa passagem. Quando o povo de Israel estava nessa situação, eles tiveram, na verdade, a oportunidade de ver manifestações da grandeza de Deus, seja através de relâmpagos, seja através de sons de buzina, que aqui fala sonido de buzina, monte fumegando, ou seja, aos nossos olhos humanos e dentro da nossa estrutura humana de ser, tudo isso parece ser grandioso demais, atemorizante até. Mas quando nós paramos para pensar que existem formas grandiosas de Deus mostrar a intensidade do seu poder para conosco, nós conseguimos até ver tudo isso de uma outra forma, de uma forma acolhedora, porque o nosso Deus, ele é acolhedor. E vamos adiante. A decisão do povo diante de toda aquela visão, diante de tudo aquilo que estava causando um certo medo naquelas pessoas, foi de que eles se retirassem e se pusessem de longe. Ou seja, o povo de Israel temeu a presença do Deus que os tirou da escravidão e se retirou dessa presença por medo do caráter da manifestação de Deus naquele momento. É bem entendível que a nossa estrutura humana não suporte a grandeza de Deus na sua essência infinita que é. Nós não temos condições humanas de suportar. E mesmo assim, através dessa palavra, podemos perceber que Deus utiliza de formas especiais e específicas para mostrar parte da sua grandeza para nós. Já que nós somos humanos ainda, nós não estamos em espírito na presença dele como estaremos na eternidade. Então, assim, ficou difícil para o povo decodificar aquela mensagem como algo que viesse a representar amor, acolhimento, abraço. Por quê? Vamos descobrir mais adiante. Quando o povo fala assim, Moisés, vá, escute o que Deus tem a falar. Nós não iremos porque nós morreremos. Isso aponta para um desentendimento do que seria o perfil e o caráter de Deus diante daquelas manifestações para com aquele povo. O povo não entendeu a razão pela qual tudo aquilo estava acontecendo. E provavelmente o povo também não entendia muito da natureza de Deus naquele momento. Porque se eles entendessem de fato que Deus é abraço, que Deus é amor, eles provavelmente tomariam a decisão de pedir perdão pelos seus pecados e de adentrar naquele lugar. Mesmo que parecesse ser um lugar sombrio, um lugar de desconhecido, um lugar onde não se pudesse ter certeza do chão e nem das paredes. Mas eles optaram por enviar alguém, por levar um representante. Eles optaram por não participar daquele momento, perderam aquela grande oportunidade. E mais adiante, Moisés falou ao povo como grande profeta do Senhor que ele era. E ele disse, não temam, Deus veio para provar vocês e para que o temor dele esteja diante de vocês, justamente com o objetivo de que vocês não pequem. Essa palavra demonstra a perda de oportunidade que foi vivida pelo povo de Israel de usufruir da presença de Deus, mesmo sendo essa presença desconhecida, obscura aos seus olhos. Mas ao mesmo tempo revela o perfil, o posicionamento de um grande servo de Deus, usado por Deus para trazer ao povo a tradução do que tudo aquilo ali representava. Nós não podemos transferir a oportunidade de nos achegarmos diretamente ao nosso Deus,
mas também nós não podemos desprezar as palavras que chegam do Senhor através dos seus profetas. A participação dos profetas do Senhor na nossa caminhada são de extrema relevância. Elas nos trazem de Deus uma revelação que nós nem imaginávamos receber, uma interpretação de fatos que nós nunca imaginávamos receber, e muitas vezes nós somos surpreendidos e nós precisamos estar atentos à presença, ao desempenho dessa pessoa em nosso meio. E precisamos, acima de tudo, através da decisão pela intimidade, desenvolver o discernimento de espírito para que a gente possa entender o que vem de Deus e o que não vem. E que aquilo que vem, seja através da palavra de Deus, seja através de um profeta do Senhor, que venha e encontre lugar em nosso coração. Muitas vezes nós desprezamos a palavra de um profeta, porque muitas vezes olhamos para a pessoa do profeta e não para aquilo que chega até nós. Muitas vezes é uma pessoa que eu não me dou muito bem, é uma pessoa que eu não tenho um relacionamento assim tão saudável, tão próximo, então eu vou desprezar. E na verdade o Senhor nos prova através da nossa fé, para que possamos estar atentos. Nesse contexto, o que o Deus queria do povo era mostrar parte da sua grandeza para que o povo simplesmente temesse ao Senhor e para que o povo não pecasse. Ou seja, a manifestação da grandeza de Deus veio como uma forma protetiva diante do povo de Israel. E o povo não quis adentrar naquele lugar. Naquele lugar que parecia ser um lugar perigoso e na verdade só representava um lugar onde o povo tivesse que se abstrair de toda a zona de conforto, de tudo aquilo que eles achavam que era seguro para eles. O Senhor estava chamando aquele povo para viver algo novo, para receber uma porção nova, uma revelação nova da palavra de Deus. E eles perderam essa oportunidade naquele momento. E mais adiante, fala que o povo estava de pé, de longe, e Moisés se chegou à escuridade aonde Deus estava. Moisés entendeu o que estava acontecendo naquele momento e ele aproveitou a oportunidade de estar mais perto da grandeza de Deus, da manifestação da glória do Senhor. E ele com certeza foi ungido de uma maneira sobrenatural naquele momento. Portanto, meus irmãos, que possamos não ter receios de sair na nossa zona de conforto para enfrentar aquilo que nós não conhecemos, mas que Deus nos garante que é um lugar de proteção, que é um lugar de renovo, que é um lugar de nova porção do Senhor para a nossa vida. Que não tenhamos receio por causa do medo. Nós temos um grande aliado, que é o amor de Deus em nosso favor. Esse amor já foi demonstrado na cruz do Calvário e a palavra fala que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, se nós estamos em amor, no amor de Deus, nós não precisamos temer o inusitado, o improvável, o que para nós parece ser ameaçador, mas Deus só quer nos levar a esse lugar para nos revelar algo novo da parte dele e nós não podemos perder essa oportunidade de forma alguma. Eu me lembrei hoje de uma experiência que eu tive há tempos, há anos atrás. Surgiu um filme chamado As Aventuras de Pi e eu julguei esse filme muito mal, porque eu percebi que a maior parte dessas cenas eram gravadas em grande alto mar, né? Num alto mar, e que tinha apenas um personagem basicamente e alguns animais, e eu subestimei esse filme. E num determinado momento da minha vida eu me vi assistindo esse filme, não sei em quais circunstâncias, mas ele me veio. E esse filme conta a história de um rapazinho que ele viajou com a sua família para ir ao Canadá. Eles fecharam o zoológico que era da família e eles foram para o Canadá numa grande embarcação. Só que houve uma grande tempestade e essa embarcação ela naufragou. E o único sobrevivente dessa empreitada foi Pi. E Pi era um adolescente ainda. E Pi se viu em alto mar num barquinho com um grande tigre de bengala e outros animais. O tigre me marcou bastante porque ele, por incrível que pareça, é um dos grandes personagens desse filme. Mas o mais inusitado é que existe uma cena de uma grandiosíssima tempestade durante a madrugada. E o impressionante, o que mais me chamou a atenção nesse filme foi o comportamento de Pi diante de tudo isso. Pi olhava para aquela cena toda, ele minúsculo, o barquinho dele minúsculo diante daquele cenário,
Inclusive o filme ganhou várias premiações, né? E uma das premiações foi de melhor performance assustadora. Interessante, né? Comparado à palavra que nós lemos. A melhor performance assustadora, porque realmente era uma cena pavorosa. Mas Pi se comportava de uma maneira inusitada. Ele olhava para a grande manifestação natural ao seu redor e ele contemplava a grandeza de Deus olhando para os céus. E ele dizia: mostre Deus, mostre a sua grandeza. Isso me chamou muita atenção. Foi uma cena muito forte. Lógico que é uma cena de dramaturgia, mas é algo que me trouxe uma mensagem para o meu coração. Não importa o caminho que Deus nos chame para percorrer. Possa ser que seja um caminho íngreme, possa ser que seja um caminho obscuro, mas quando o Senhor manda, Ele garante. É porque algo existe por trás de todo aquele cenário que para nós, aos nossos olhos, parece ser pavoroso. Então, nós não podemos banalizar a escuridão que Satanás planeja nos inserir, mas nós não podemos desprezar de fato o lugar e a posição que o próprio Deus deseja que nós sejamos inseridos, para que nós recebamos algo dele como nunca imaginávamos receber. E esse processo, ele muitas vezes vem como uma forma desafiadora para todos nós. Então, que em nome de Jesus possamos vencer todos os desafios e contemplar a beleza do nosso Deus, mesmo que para isso tenhamos que percorrer caminhos que não sejam tão seguros aos nossos olhos, que sejam até mesmo assustadores. Amém? Vamos orar? Todo-Poderoso, grande El Shaddai, Deus temível, Deus forte, Deus maravilhoso, Deus que revela poder das formas mais inusitadas, Deus que é grandioso em sua essência, por isso nos constrange toda vez que se manifesta com bondade, com misericórdia, com amor, com fidelidade. Obrigada, meu Deus, por nunca, Pai, se manter escondido diante dos teus filhos, diante dos profetas do Senhor. Muito obrigada, Deus. E nesse momento nós nos posicionamos como servos do Senhor, como aqueles que foram escolhidos para contemplar a tua grande beleza e para testificar os teus grandes feitos, Pai, seja aqui na terra, seja na eternidade. Nós nos posicionamos como aqueles, Pai, que desejam vencer desafios com a força, com a coragem e com o amor de Jesus sobre as nossas vidas, fluindo dentro de nós. Nós, Deus, não queremos desprezar as oportunidades de intimidade, de aproximação que o Senhor reservou para nós. Obrigada, meu Deus, por reservar para nós esses grandes presentes. E nós recebemos do Senhor, Pai, a coragem, a intrepidez necessária e o discernimento de espírito, Deus, para que possamos entender de fato o que vem do Senhor e o que não vem, que possamos rejeitar aquilo que não vem e que possamos acolher aquilo que vem do Senhor, Pai, por mais que tente nos tirar da nossa zona de conforto. Deus, em nome de Jesus, queremos nos revestir de uma coragem sobrenatural, Deus, para que possamos sair desse lugar original e que possamos, meu Deus, adentrar no lugar onde o Senhor tem porção renovadora para nós, porque não queremos ser os mesmos, Pai, principalmente quando o Senhor nos convida para o novo. Queremos ser melhores, queremos ser servos, meu Pai, mais firmados na rocha, servos, meu Deus, que dão importância ao chamado do Senhor e que vão com toda a coragem quando o Senhor diz: meu filho, pode vir porque eu estou aqui. Eu só preciso que você dê o primeiro passo, porque eu estou aqui para lhe ajudar, para você terminar esse percurso e você conhecer algo que você nunca viu na sua vida. Em nome de Jesus, nós queremos, pelo sangue de Jesus, declarar que nós não temeremos ao pavor vindo das trevas. Nós não temeremos as manifestações de Satanás. Nós temeremos e nós nos curvaremos sim diante do Senhor, diante daquele que é o autor e consumador da nossa fé, diante daquele que merece o nosso respeito, diante daquele que merece a nossa reverência e merece a nossa obediência. Portanto, em nome de Jesus, nós profetizamos sobre as nossas vidas. Eu profetizo sobre a Igreja Batista Apacentar, em nome de Jesus, a coragem para adentrar em lugares aonde o Senhor nos chama, lugares de confiança, lugares aonde possamos, com toda a liberdade, com toda a fé, escutar e acolher a palavra do Senhor, que também vem através dos profetas do Senhor para as nossas vidas. Em nome de Jesus, nós queremos, Deus, nos posicionar para receber do Senhor o que o Senhor tem para nós. Inclusive, meu Deus, o impulso necessário para que possamos conseguir, meu Deus, avançar nesse desafio e sermos vitoriosos pelo sangue do Cordeiro. Em nome de Jesus. Amém.
Salvador Jesus Cristo esteja superabundando em nossos corações. Quero lhe convidar, meu amado, a meditar um pouco na palavra do nosso Deus, que vai trazer para esse tempo que estamos vivendo uma reflexão e uma orientação. Para tanto, eu quero convidá-lo a ler a palavra do Senhor em Marcos capítulo 4, a partir do verso 35, que assim nos diz: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: Passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, levaram-o assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se d'água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. E eles despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que perecemos? E eles, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te. E o mar se acalmou, e o vento se aquietou, e fez-se grande bonança. Então lhe disse: Por que sois assim tão tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Meus amados, nós estamos vivendo um tempo muito difícil, um tempo de muita aflição, de muita angústia. Essa pandemia que tem atingido o mundo, que tem perturbado as nações, que tem inquietado as famílias, que vem trazendo muita preocupação no seio político e no seio familiar e social. Nesse tempo nós precisamos nos voltar para a palavra do nosso Deus, que traz esperança, que traz conforto. Esse texto fala de uma tempestade que Jesus enfrentou com os seus discípulos. Esse texto fala de um momento de aflição que os discípulos estavam vivendo. É um texto que é muito contemporâneo, porque também nós estamos vivendo um tempo de aflição, um tempo de perturbação. Como enfrentar, então, as adversidades e a tempestade da vida? A primeira coisa que me vem à cabeça quando eu leio esse texto é que a tempestade da vida alcança a todos. Todos estão sujeitos a enfrentar dificuldades. Estava no barco o Senhor com os seus discípulos. Os discípulos seguiam a Cristo bem próximo. Os discípulos eram aqueles que estavam acostumados a ver Jesus ensinar, realizar milagres, transformar a vida de muitas pessoas. Mas mesmo assim, eles enfrentaram esta tempestade terrível. A tempestade há de vir sobre o justo e sobre o injusto. Ninguém está isento de passar por aflição. Ninguém está isento de enfrentar a adversidade. Todos nós, em algum momento da nossa vida, enfrentaremos alguma adversidade, alguma aflição, alguma perturbação. Quer seja você crente, quer seja você não crente, você vai enfrentar alguma luta. Os discípulos enfrentaram esta luta e enfrentaram com bravura, porque o texto diz que o barco já estava enchendo. Isso mostra que eles lutaram contra a tempestade, mas não puderam vencer. A segunda coisa que esse texto nos ensina é que a adversidade da vida e as tempestades da vida, elas são imprevisíveis. Eles entraram no barco a convite de Jesus. Eles passaram o mar, começaram a atravessar o mar, quando de repente, inesperadamente, uma tempestade se apresentou. Um vento forte se apresentou. O mar se tornou revolto. Nós não sabemos o que acontecerá amanhã. Nós não sabemos em que momento passaremos por aflição, ou se é que passaremos. Mas o certo é que a tempestade da vida é imprevisível. Ela aparecerá no momento que nós não esperamos. Você pode estar vivendo hoje muito bem. Você pode estar vivendo hoje sossegadamente. Mas e amanhã? Será que amanhã você estará seguro? Será que amanhã você estará certo da sua segurança, da sua felicidade? Quando a infelicidade chegará? Ela não avisa. A tempestade não avisou quando ela estava chegando. Ela pegou os marinheiros experimentados, e é bom destacar isso. Aqueles homens eram pescadores, conheciam o mar. Se eles tivessem visto a tempestade, eles não entrariam no mar.
eles esperariam a tempestade passar, mas eles foram pegos de surpresa por algo imprevisto, por algo que não deu sinal de que aconteceria. Assim acontece com as nossas vidas. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. A terceira coisa que me chama a atenção é que a tempestade e as dificuldades da vida, elas são pedagógicas. Elas servem para nos ensinar. Eu vou falar uma coisa que talvez você se admire, talvez você se espante, mas há momentos em que Jesus nos leva a enfrentarmos luta para nós aprendermos algumas lições. E nós vamos ver o exemplo de Jesus na tentação do monte. Ele foi levado ao monte pelo Espírito Santo para ser provado. E lá foi provado, e a sua fé foi acrescida. Nós vamos ver grandes homens na palavra do Senhor que experimentaram momentos de dificuldade, profetas que passaram por lutas, e o próprio Jó, que enfrentou uma luta terrível e aprendeu. No final do capítulo do seu livro de Jó, ele diz que ele tinha ouvido falar de Deus, mas agora os seus olhos viram ao Senhor. Você precisa tirar da tempestade da sua vida, da aflição da sua vida, lições para o seu crescimento espiritual. É tempo de você crescer espiritualmente. Aproveite esse tempo para orar, aproveite esse tempo para ler a Bíblia, aproveite esse tempo para buscar a Deus, para crescer na graça de Cristo Jesus. E finalizando, a tempestade da vida ela é vencida pela fé. Olha só o que Jesus falou aos homens quando eles despertaram Jesus aflitos e angustiados porque o barco estava afundando. Jesus diz a eles: por que sois tímidos? Aonde está a vossa fé? Jesus estava falando dele mesmo. A fé deve ser depositada em Cristo Jesus. Nós precisamos nos lembrar que quem convidou os discípulos a entrar no barco foi o próprio Senhor. Se o Senhor nos convidou a entrar no barco, Ele está conosco em todos os momentos. O Senhor é Senhor, Ele é Rei eterno, Ele é soberano, Ele está presente em todas as situações, Ele está no controle de todas as situações. Por isso ele dormia sossegadamente. O salmista diz que o guarda de Israel não cochila e nem dorme. Ele está presente em todas as situações. Meu amado, o Senhor está presente ao seu lado. Portanto, Jesus fez uma promessa, que Ele estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. Cristo anda ao nosso lado. Cristo vela por nós, guarda as nossas vidas. Cristo estava no barco com os discípulos e jamais deixaria que os seus discípulos afundassem naquele mar revolto. Ele mandou cessar o vento, ele mandou que a fúria do mar parasse e tudo se fez sossego, tudo se fez tranquilidade. Cristo vai fazer em sua vida um sossego muito grande. Ele trará paz para você, Ele trará esperança para a sua vida. Descanse no Senhor, creia em Deus. Esse tempo passará, esse momento passará e Cristo nos concederá a vitória. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus tenha misericórdia de sua vida e de sua família. Que Deus abençoe a todos. Assim eu oro no nome de Cristo Jesus. Amém.